boa noite, na paz do Senhor. Graça e paz, você que está me ouvindo aí em algum lugar, na sua casa, no seu trabalho. Hoje eu quero fazer uma breve reflexão com você a respeito de um vídeo que eu vi hoje, um vídeo que um certo pastor muito conhecido, um homem muito conhecido e teve seus problemas, teve suas polêmicas, mas não vem ao caso. Ele fez como se um apelo, com lágrimas nos olhos. Ele disse assim: você que ainda não está morto, que ainda não se afastou, que ainda não desistiu de tudo. Você que prega o Evangelho, que conhece o Evangelho, que tem chamado para pregar o verdadeiro Evangelho. Salve essas almas que estão sendo mortas, que estão sendo engolidas por lobos. Tenha misericórdia dessas almas, se levante. E eu fiquei meditando sobre aquilo com muito cuidado. Inclusive, você que me conhece sabe que eu tenho diminuído muito a quantidade de vezes que eu tenho ministrado a palavra de Deus em redes sociais. Tenho diminuído no mínimo 50%. Eu, toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, eu estava trazendo a mensagem da palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho. Para quem me conhece há muito tempo, eu já tive programa de rádio, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho esse Facebook, eu tenho outra página aqui no Facebook, uma página de evangelismo, né? Eu tenho uma página de rádio e eu dei uma estacionada nisso. E hoje me deu assim um grande fervor que esse homem falou. Porque eu lembrei da parábola dos talentos. Você conhece essa parábola onde Jesus ele ilustra uma história que um homem ele vai para uma terra distante e chama os seus 3 servos, e a um ele dá 10 talentos, a um ele dá 5 talentos, a um ele dá 3 e ao outro ele dá 1 talento, apenas 1. E esse que recebeu 3, esse que recebeu 5, ele granjeou mais 5 e entregou 10 ao seu senhor quando ele voltou. E o outro que tinha 3, ele granjeou mais 3 e assim entregando 6. E o que tinha recebido 1, ele apenas o enterrou. E quando esse homem chegou, ele ficou muito irado e disse: servo inútil, e infiel, porque não deste pelo menos ao banqueiro para poder render os juros e assim não me entregar nada, porque isso que você está me entregando já é meu e sabe muito bem que eu faço a minha colheita onde eu não planto. Eu dei para você plantar e você não fez nada, você simplesmente guardou essa semente e não produziu nada. Isso me deixou preocupado, isso me deixou comovido com essa mensagem, esse apelo que esse irmão fez. E eu fiquei meditando o tanto de pessoas que estão perdidas. Quantas almas estão perdidas, quantas vidas estão perdidas no mundo afora, afundada nas drogas, afundada na bebida, na prostituição, na promiscuidade.
Quantas vidas não estão entregues às mãos de Satanás e se entregue ao pecado, entregue às coisas desse mundo? Quantas delas que não são entregues ao vício, que não são entregues à prostituição, mas elas vivem uma vida onde só o que importa é o dinheiro, só o que importa é a posição social e cada vez mais enriquecer, ou entregue à curtição, a viver um dia de cada vez, no sentido de curtir, no sentido de ostentar, no sentido de se divertir, sem pensar no destino das suas almas. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque nós estamos vivendo em um período onde foi descrito na Bíblia, né? A iniquidade, o pecado tem se multiplicado de maneira assustadora. O amor ele já se esfriou. Né? Estamos vivendo como nos dias de Noé, as pessoas casavam-se, davam-se em casamento. Hoje tem acontecido muito isso, no sentido das pessoas se preocuparem apenas com a sua vida financeira e sentimental, sua própria vida. Não olhar para o próximo, não se preocupar com o próximo, nem mesmo com os da sua prole, do seu sangue, da sua família, quer seja irmãos, pai e mãe. Você não vê mais aquelas reuniões de confraternização em família, onde se reunia pai, mãe, irmãos, numa mesa farta de comida, numa ceia de Natal. Você não vê mais essas coisas. Você não vê mais, independente de qualquer coisa. Você casou, você tem agora sua família, mas sempre vinha, né? Sempre, eu lembro que sempre estavam juntos ali, a família do pai e da mãe, aí vinham os filhos com suas esposas e seus filhos com os netos daquela família, e ali eles faziam um grande banquete, ali eles se alegravam, né? E nós não vemos mais isso, as pessoas não se importam mais com mais nada, a não ser com elas próprias. Nós estamos vivendo nesses dias, casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam e a onda veio e levou a todos. No sentido de casamento, quantos divórcios, segundos casamentos, terceiros, quarto, quintos casamentos têm acontecido, e não por causa de coisas graves como, claro que muitos, né, por causa de adultério, por causa de infidelidade, mas quantos por causa de um desentendimento, por causa de falta de empatia, por covardia, por não querer ter a responsabilidade de cuidar de uma família, de preservar uma família. As pessoas estão sendo desvalorizadas, tanto as mulheres quanto os homens. As crianças, cada dia que passa, estão sendo mais violadas, mais mortas e maltratadas. E nós estamos no fim, nós sabemos disso, e mesmo assim a gente quer viver uma vida como se não houvesse o amanhã, no sentido de que o amanhã pode ser o último dia. As pessoas vivem intensamente para poder curtir a sua vida, beber os seus uísques, suas cervejas, as suas curtições, as suas músicas imorais e promíscuas e as suas pegações, e esquecem de que isso um dia tudo vai acabar. Esquecem que tudo vai acabar. E a minha preocupação
ela é mútua, tanto para quem não conhece nada do Evangelho, não conhece nada de igreja, não conhece nada de Bíblia, como também aqueles, mais ainda, aqueles que estão dentro de uma igreja. Tanto que eu coloquei aí no tema dessa live, dessa mensagem, sai do meio dela. O livro de Apocalipse, no capítulo 18, está escrito assim: sai do meio dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e não receber as pragas que vai vir sobre elas, sobre a grande prostituta, a grande Babilônia, o grande sistema, a grande igreja que não prega o Evangelho. O grande sistema, o sistema religioso, onde só se fala de riqueza, onde são repletos de líderes religiosos que têm os seus ternos, suas gravatas e seus carros importados, e os seus dogmas e suas próprias leis internas ministeriais. E ali eles, cada tempo que passa, cada ano que passa, eles ficam mais ricos, mais abastados, não é? Como aquela igreja de Laodiceia. Eu sou rico, abastado e não tenho falta de nada. Jesus, ele disse, pois tu não sabe que és um desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, que pingue colírio nos seus olhos para enxergar a vergonha da tua nudez. Olha, irmão, não existe uma geração que seja mais ignorante de Bíblia como essa geração que nós estamos vivendo agora. Não existe uma geração mais promíscua dentro de templos religiosos como essa que existe agora. Jesus, certa vez, ele disse: haverá um juízo menos rigoroso para Sodoma e Gomorra. Quando ele estava na cidade de Corazim, passando na cidade de Corazim, e ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os milagres que estão sendo feitos aqui, há muitos teriam se arrependido em pano de saco e cinzas. E ai de ti, Cafarnaum, que pensa que até o céu subirá, pois eu vos digo que até o inferno tu descerá. Ele disse, olha, haverá um juízo menos rigoroso. Quando ele disse assim, instruindo os seus apóstolos a ir pregar a palavra, pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos. E ele disse o principal, e diga: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aonde não quiser ouvir vocês, não quiserem receber vocês, vá embora, sacode a poeira dos teus pés, porque eu vos digo que haverá um juízo menos rigoroso para Sodoma e Gomorra do que para quem não te quis dar ouvido. Meu irmão, isso é muito sério. Você pode ver que eu não estou pregando com aquela energia, com aquela ênfase. Porque às vezes eu fico imaginando o que as pessoas querem realmente das suas vidas.
quando elas estão dentro de uma congregação, servindo a Mamon, indo a uma congregação que elas dizem que estão adorando a Deus, mas elas estão adorando o próprio ventre, elas são egoístas. Elas olham para o próprio umbigo, o negócio delas é conquistar, o negócio delas é prosperar, o negócio delas é fazer planos para que no final do ano ela consiga ter um carro melhor do que o irmão que comprou um ano passado. E são campanhas e mais campanhas, campanha de libertação, campanha de prosperidade, campanha culto do milagre, culto da bênção. Tá chegando aí o final do ano aí, você vai ver o tanto de culto da virada, projetando 2026. Pessoas que morrem todos os dias. Morre crente, morre presbítero, morre pastor, morre diácono, morre qualquer um. Quantas dessas pessoas estão morrendo despreparadas, pessoas que estão vivendo uma vida onde elas não conhecem nada do Evangelho. Elas começaram a congregar ali onde tem aquele homem da gravata e do terno, e do sapato bem engraxado. Elas estão ali, e ali elas aprenderam que Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Jesus, ele abençoa, Jesus te ama, Jesus vai te prosperar. Você andava de Fusca, você vai andar agora de Honda Civic. Você que pagava aluguel, você vai ter sua casa própria. E vamos fazer a campanha do milagre, vamos fazer a campanha disso, a campanha daquilo, e tome mais dinheiro no envelope, e algumas têm uma tenda no meio do templo, aí passa na tenda dos milagres, e fora aquelas igrejas mais famosas que tem, passa no sal, pega a rosa, né, e faz o voto, e alguns pastores choram dizendo que precisam de quantas pessoas com R$1.000, eu preciso de 100 pessoas com R$1.000 aqui, porque senão vai fechar esse negócio. E por aí vai comprando gado, e vai comprando avião e helicóptero, e daqui a pouco eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E o pastor usa texto sagrado para ameaçar as pessoas que não dizimam, que não ofertam, com pretexto de que tem que ajudar no templo, que tem que arrumar o templo, que tem que construir isso no templo. Isso não é ruim, porque o templo serve para nós irmos adorar a Deus, nos reunirmos para tomar a ceia do Senhor, nos reunirmos para uma confraternização, nos reunirmos em adoração a Deus e em conhecer a Deus através de sua palavra. Mas e o verdadeiro templo? Porque esse de tijolo e de barro aí, ele só serve para a gente se reunir e adorar a Deus em conjunto, em grupo, em comunhão. E essa palavra comunhão, ela tem sido muito mal interpretada, porque a palavra comunhão é ter algo em comum, né? E a gente vê que não tem muita coisa em comum uma pessoa com outra, porque nós vemos as pessoas vivendo uma vida totalmente sem comunhão com Deus, né? Porque comunhão com Deus é ter algo em comum com Deus. Ter algo em comum com Cristo, ter algo em comum, ter coisas em comum com o Espírito Santo. O que Deus é? Deus é onipotente, onipresente e onisciente. São os únicos atributos que ele não comunica comigo e com você. Nós não podemos ser onipotente, nem onipresente e nem oniscientes. Mas Deus, ele é amor.
Deus, ele é justiça. Aí eu te pergunto, o que essas pessoas têm de comunhão com Deus? Pessoas que não amam, porque elas se preocupam em preservar o templo e deixar o templo bonito, mas o verdadeiro templo, muitas das vezes, não tem nada para comer em casa. Na grande maioria das vezes, o verdadeiro templo precisa de um remédio para que aquele templo não morra, não define numa cama de hospital. O templo que eu estou falando é o corpo de Cristo, os irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. O verdadeiro templo somos nós. Eu sou o templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro templo de Deus. Não aquele de 4 paredes, onde você vai todos os finais de semana, ou às vezes 2 até 3 vezes por semana, e alguns mais fanáticos vão todos os dias. Principalmente obreiros, para poder angariar fundos. E o que nós temos em comum com Jesus? Jesus, ele é justo. Quantas pessoas que estão nesses templos, elas têm comunhão com Deus no quesito justiça, amor? O que Deus é mais, irmão? Santo. Quantas pessoas que estão nesses templos, elas são verdadeiramente santas? Elas vivem uma vida de santidade. O que é santidade? Santificação é separação. Quantas pessoas que estão ali vivem uma vida separada do mundo, separada da ganância, separada da imundícia, da promiscuidade, separada dos costumes desse mundo. Quantos de nós vivem uma vida de separação? Ou nós somos viciados, como o mundo também é? Nós precisamos desesperadamente imitar o mundo, porque senão não há felicidade em nós. Quantas vezes nós pegamos na Bíblia durante a semana para ler um versículo, ou só pegamos no dia que tem culto? Quantas pessoas vão abrir a Bíblia na igreja, irmão? Quantas vezes eu já vi isso? Você, cada vez que passa, cada dia que passa, fica pior. Você fala para abrir um texto ali, olha, abre aí no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Meu irmão, se você esperar todos na igreja abrir, você perde 5 minutos, talvez até mais. Se você for esperar que todos achem o texto. As pessoas não têm hábito, elas não têm habitualidade com a Bíblia. Elas não sabem onde fica o texto A ou o texto B. Teve uma vez que eu conheci uma mulher que se dizia pastora. Pastora. E isso eu falo não é para envergonhar ela, não. É para falar para você, para mostrar para você como é que o negócio está feio. Você dizia pastora. Que não é pastora. Não é. E ela... você vai pregar, levar uma mensagem lá na igreja e tal. E tarará. Certo. Vamos sim. Qual é o dia? Qual é o tema? Não, o tema é livre, só pode... Deixa Deus te usar. Esse negócio, né? Deixa Deus te usar. E para eles, Deus te usar é você começar a sapatear em cima do altar, começar a falar em língua estranha, e começar a colocar a mão na cabeça de todo mundo, e começa aquele salseiro dentro da igreja, e o pau quebra. Esse é quando Deus está usando o profeta, né? Mas aí eu levar uma mensagem, como sempre, uma mensagem séria, uma mensagem lúcida, uma mensagem equilibrada, em Filipenses, né? Onde eles gostam muito de usar esse texto, tudo posso naquele que me fortalece. Só que o texto não tem só essa frase.
Paulo está dizendo das dificuldades que ele passava. Ele dizia, eu já passei por escárnio, já passei por abundância, já passei por pobreza, por riqueza, já passei por abundância e escassez, já passei frio, já passei calor, e todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso tudo, eu posso passar por todas as coisas sem desistir. Eu posso passar pela luta, pela prova, pela escassez, sem desistir, sem toscanejar, sem desabar, porque ele me fortalece. É isso que o texto está explicando. E as pessoas usam o texto, distorcem ele, arrancam ele do contexto para poder fazer um... E quando eu li aquele texto, voltando aqui, quando eu falei, abra sua Bíblia em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, e eu ainda falei carta de Paulo aos Filipenses. Desculpe. Carta de Paulo aos Filipenses. E essa irmã, ela estava aqui à minha direita. Essa que dizia pastora, que me chamou para pregar. Ela era a líder, né? Que comandava, que estava na frente daquele trabalho. Ela estava procurando do meio da Bíblia para trás. Ela estava procurando ali Samuel, Reis. Ela estava ali, irmão, procurando a carta de Paulo aos Filipenses. Ela não tinha nem noção de onde estava. Se estava... Porque quem tem um pingo de conhecimento fala, não, que é depois de Mateus, Marcos, Lucas, Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, pá. Não, ela estava procurando lá antes de Reis. Estava por ali, Juízes, 1 Samuel, por ali, ela estava por ali. Que eu olhei um pouco assim, eu vi que a parte da direita da Bíblia estava bem grossona e tinha pouquinhas páginas abertas. Ela estava ali nos primeiros livros da Bíblia procurando Filipenses. Aí eu li só essa frase. Tudo posso naquele que me fortalece. A igreja começou a dar glória, entendeu? E aquele negócio todo. Aí quando todo mundo sentou, eu li o texto todo. Quando eu li o texto todo, ninguém deu mais glória. Quando eu comecei a expor o texto, ninguém deu mais glória. Quando eu comecei a dizer que nós servimos a Deus, é independente da situação que nós passamos, nós temos que amar a Deus. É um mandamento. Amar a Deus sobre todas, com todo o seu conhecimento, todas as suas forças, com todo o seu coração. É independente da situação que a gente está passando. Quando eu comecei a pregar quando eu comecei a destrinchar aquele texto, quando eu comecei a expor aqueles versículos por versículos, até chegar em tudo posso naquele que me fortalece, tinha gente que não parava de levantar para beber água. Tinha gente que não parava de levantar para ir ao banheiro. Pessoas não queriam a mensagem racional, a mensagem equilibrada do Evangelho, elas não queriam. E bem assim são milhares, milhões de igrejas abertas. Cada esquina tem uma. Cada esquina tem uma, pior do que a outra. Tem igreja de tudo quanto é jeito. Tem muito templozinho aí que o pessoal está trocando a bateria pelo atabaque. Para entrar no ritmo mesmo do candomblé ali, para poder estar, rodopiando e dançando, porque a bateria e a guitarra saíram da moda. O negócio está cada vez pior, meu irmão. E eu te digo, meu irmão, se você congrega numa igreja desse tipo, sai fora desse negócio.
porque você está indo para o inferno. E se você não sair desse negócio, o inferno é o lugar que você merece estar. Porque isso aí não é evangelho, não. Isso aí não é de Deus, não. Quem está no comando desse negócio aí é o diabo. E você sabe disso. Não é possível que você seja tão cego. Até porque Jesus disse que serão guias cegos guiando outros cegos e ambos cairão no barranco, no abismo. Né? Sabe, a gente vê cada coisa, irmão, quando a gente acessa as redes sociais, você que tem as redes sociais mais voltada para o assunto cristão, evangélico, você vê muita coisa. Você vê muito vídeo que parece mais um meme. Você que é uma pessoa séria, que conhece o evangelho, você não sabe se você chora ou se você ri. Porque se você ri, você não está rindo de nada demais. Você está rindo porque são palhaços fazendo palhaçadas e coisas que não tem nada a ver com Bíblia. Tá? Era para eles estar num picadeiro, num circo. Ou num programa de televisão, patati patatá, porque aquilo ali não tem nada com de Deus. Eu fico impressionado como é que tem pessoas que frequentam esses lugares. Como é que tem homens de 30, 40, 50 anos, pai de família, avô, que frequenta esses lugares. Que tem cargo nesses lugares. Que dão a vida, que mordem o cotovelo para poder ajudar um lugar desse crescer. Como quando tinha que passar com um trator por cima. Pegar essas pessoas e pregar 5 horas de Bíblia para elas. 5 horas de Bíblia. Ou para elas enlouquecer e querer bater em você, ou então para elas se arrepender, abrir os olhos dessas pessoas. E as que não abrissem os olhos, elas iam se revoltar, blasfemar contra o Espírito Santo, falar, não, esse cara aí está sendo impulsionado por Beelzebul, pelo diabo, e já blasfema contra o Espírito Santo e já vai para o inferno sem escala, sem julgamento. Tchau. Porque não tem cabimento esses lugares. Meu irmão, eu só aceito esse tipo de situação porque Jesus disse que ia acontecer. Ele disse que ia acontecer. Paulo disse a Timóteo que ia acontecer. Que nos últimos tempos as pessoas iriam estar dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E você pensa que é na encruzilhada, no cemitério? Não. É num templo evangélico. Que se dizem que Deus está lá, mas quem está no controle daquilo é Satanás e os seus demônios. Curam em nome de Jesus, pregam em nome de Jesus, tudo é em nome de Jesus, e quando chegar naquele grande dia, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Não conheço. Eu não conheço vocês, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive frio, não me vestiste. Estive preso, enfermo, não me visitaste. Toda vez que vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, meus servos, vocês deixaram de fazer a mim. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Não, nunca vos conheci. Já pensou, irmão? Você que está aí nesses inferninhos gospel, né? Você que está aí nessas espeluncas evangélicas aí, que se diz igreja. Você que está nesses lugares aí, falando de Jesus, em nome de Jesus, e chegar naquele grande dia, Jesus falar para você, eu nunca te conheci, eu não sei nem quem é tu. Tu já pensou num negócio desse, irmão? Como é que vai ser? Porque a palavra de Deus diz que aquele vai ser um dia de grandes surpresas. Grandes surpresas.
Tu já pensou, meu irmão? Ah, foi o pastor que pregou assim, o pastor. A palavra de Deus diz que chegará no dia que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Cada um prestará conta de si mesmo. Diz assim, ó, chegará o dia que compareceremos diante do tribunal de Cristo e receberemos cada um segundo as nossas próprias obras, segundo as suas obras. Nós não receberemos aquilo que a obra que o pastor fez, não. A obra que a pastora, a bispa fez, não. A obra que você vai receber é a que você fez. Você vai receber a recompensa do teu trabalho. Assim como um trabalhador trabalha um mês inteiro e chega no final do mês, nos primeiros dias do mês, no dia 5º dia útil do mês, ele recebe o salário de acordo com o que ele fez, assim é aquele que vai estar diante do trono de Deus. Ele vai receber aquilo que ele trabalhou, segundo as suas obras. Ou você sai desse negócio e começa... Irmão, faz o seguinte, não precisa você sair agora, não. Faz assim. Se você ler um capítulo da Bíblia por dia, você lê ela tranquilamente. Você vai ler um capítulo por dia, um capítulo hoje, um capítulo amanhã. Daqui a pouco, se estiver mais animado, você lê 2, 3. Não precisa você ler a Bíblia inteira. Vamos fazer assim. Você lê só de Mateus em diante. Os evangelhos, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro, Tiago, né? Judas, sem ser o Iscariotes, não é o Iscariotes, aquela carta. E o livro de Apocalipse, até o capítulo 4. Não precisa nem você ler tudo. Até o capítulo 4. E você vai ver que o que você tem ouvido da boca desse lobo que se chama de pastor, da boca desse lobo devorador de terno, gravata e linguar evangélico, glória a Deus, aleluia, receba aí, irmão. Esse camarada tem pregado, não é só uma distorção do que você leu, não. Você vai ver que ele tem pregado o contrário. Você vai ver que ele tem te enganado há anos. Você hoje, às vezes, é presbítero numa igreja. Irmão, quantos diáconos não sabem dirigir um culto? Quantos diáconos não sabem interpretar um texto bíblico? Quantos presbíteros não sabem ministrar uma palavra? Quantos pastores não sabem o que significa uma pregação expositiva? Pastores que não sabem o que é uma pregação expositiva. Pastores que não sabem quais são os 5 alicerces da graça. As 5 doutrinas da graça. Pronto, tem pastor que não sabe nem explicar o que é graça. Para acabar de arrebentar logo esse trem. Tem pastor que não sabe dizer o que é graça. Tem pastor que não sabe dizer o que é o evangelho. Tem pastor que não sabe explicar para você qual foi o real significado da morte de Cristo. Porque tem pastor que fala que Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida boa. Carro, casa, grana, empresa. Aí você está aí nesse meio desse povo. Você está aí no meio desse povo, sendo enganado, caminhando aos passos largos para o inferno, com a Bíblia na mão, e não conhece nada daquilo que você carrega debaixo do braço. Quantos estão em cima do altar, irmão? Vivendo em pecado, não está nem aí para nada, não respeita ninguém, deve a todo mundo. Eu falo porque eu conheço pessoas assim. Conheci, tive não convivência íntima, mas são pessoas que congregavam comigo, que eram membros da igreja, que todo dia estavam ouvindo a palavra dura, a palavra forte, a palavra de libertação, a palavra de confronto de pecado, mas mesmo assim a pessoa não tomava juízo, mesmo assim a pessoa
continuava sendo carnal, promíscua, mentirosa, traidora, trambiqueira, estelionatário. Mesmo assim, péssima esposa, péssimos maridos. Imagine, eu estou falando da igreja que eu pastoreava. Imagine aonde não se prega o evangelho, aonde não se cobra santidade, onde não se cobra postura de obreiro, de cristão, aonde não se cobra uma esposa exemplar, uma mulher virtuosa, onde não se cobra um marido exemplar, um provedor, um protetor e um sacerdote no seu lar, aonde só se fala de grana, de conquista, e receba isso, receba aquilo. Na verdade, ninguém recebe nada. Eu acho que esse povo recebe mais maldição sobre suas vidas. Quando um endemoniado, um cara que não tem nada de cristão gritando lá em cima, recebe o negócio dele é só grana, é querendo grana. O cara quer grana, meu irmão. Grana, é isso que eles querem. Nessas igrejas, você que está me ouvindo agora, que congrega em algum lugar, quantas vezes você já ouviu uma mensagem de 40 minutos falando do inferno? Quantas vezes você já ouviu uma mensagem de 45 minutos, 1 hora, falando só de pecado, só de inferno, falando de amor ao próximo? Não, irmão, você só ouve só mamão com açúcar, só água adocicada. É só isso que você ouve. Você só ouve alguma coisa diferente quando vem alguém de fora, e essa pessoa de fora, ela tem que ser séria. E ela não volta nunca mais nessa igreja, se ela pregar uma mensagem como essa. Porque quando vem de fora também é aquela festa, sabe? É um salseiro danado dentro da congregação. Irmão, sai fora. Minha irmã, vai ler a Bíblia. Vai orar. Sai das esquinas. Sai do WhatsApp, de fofoca, do grupo, da igreja, desse trem. Sai, vai ler Bíblia para você saber que você está sendo enganada. Meu Deus, o negócio está sério, o negócio está complicado. Se a gente não abrir os olhos, nós vamos para o inferno, irmão. Nós vamos ser um dos primeiros a chegar lá, meu irmão. Se a gente ficar nessa de ficar, sabe, nesses muquifos gospel. É o inferninho evangélico. Você chega, sabe, só tem bagunça. Só tem isso. Só tem isso, só tem bagunça. É hino, um pandeiro, e guitarra, e atabaque, e bateria. Daqui a pouco as irmãs saem rodando, caindo por cima de cadeira, entendeu? E a hora da mensagem é 10 minutos. 10 minutos. Fica 1h40 ali, quebrando pau dentro da igreja. Todo mundo tem oportunidade, todo mundo. Mas o ministrante da palavra tem 15 minutos. Vai acabar daqui a pouquinho o culto. Por que não engata logo até o final do culto na palhaçada e esquece a mensagem? Se é que tem uma mensagem, que para mim não tem. Para mim, quando eu vejo essas coisas aí, é só palhaçada. Fica palhaçada na hora que o cara pega no microfone. Você pensa que vai ouvir uma palavra, alguma coisa, ele começa com outra palhaçada, só que com a pintura na cara diferente. Que é isso que tem nesses lugares. Dá nojo, irmão, dá nojo. Se você tiver acabado de comer, você vomita lá dentro. O trem nojento que tá, esses buracos que estão abrindo por aí. Pelo amor de Deus, irmão. Uns buraco negro, que só tem rato, ladrão. E gente aproveitadora, que não ama ninguém, que não ama a Deus, que não ama o próximo, que não tem vida com Deus, é uma bagunça.
Só tá faltando mesmo, meu irmão, a cerveja e a pinga e a cocaína. Porque não precisa mais nada. É hora que a gente se revolta com essas coisas, porque tem gente que gosta, entendeu? Que gosta, porque o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, que disse, olha, as pessoas não suportarão mais a sã doutrina de Cristo e procurarão para si homens que dessem aquilo que a carne delas quer ouvir. Só aquilo que elas querem ouvir. Não adianta, essas pessoas não são vítimas. Tem algumas que são vítimas, e essas que são vítimas, elas vão abrir os seus olhos e vão sair desse lugar. Mas a maioria vai ficar lá. Porque são pessoas, são bodes, irmão. E bode não se transforma em ovelha. Pastor, tem ovelha nesse lugar? Tem, irmão. No meio de 100 tem 2, 3. Tem ovelha nesse lugar? Tem. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele disse mais, ele disse assim, olha, continue pregando. Continue pregando, porque ainda tem ovelha do meu rebanho nesse meio. Tem algumas ainda que eu não alcancei. Então, tem ovelha nesse rebanho, no meio desses bodes. Mas os bodes vão para o inferno, porque bode não vira ovelha, irmão. Não, bode não vira ovelha. Entendeu? Bode não se transforma em ovelha. Entendeu isso? Bode é bode, cabrito, ovelha, carneiro é outra. Entendeu? São raças distintas, diferentes. As ovelhas de Cristo vão ser resgatadas. Mas os bodes vão ficar com raiva de mim. E eu não tô nem aí, irmão, para você que fica com raiva de mim. Eu não tô nem aí para você que fica zangado comigo. Entendeu? A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E você vai se acertar com ele. E você vai queimar no inferno, porque é para lá que tu tem que ir mesmo. Então você aproveita aí as palhaçadas que você gosta, que o seu pastor faz, que o lobo que tá lá faz. Você que é pastor, que continua aí com essa igreja só fazendo palhaçada, só ganhando dinheiro. Aproveita, meu irmão, aproveita. Aproveita, porque o lugar que te espera é o inferno. E é para lá que tu tem que ir, meu irmão. Você não tem que fazer nada no céu. Porque você não faz nada do céu aqui na terra. Aqui na terra você não prega o amor de Cristo, você não vive o amor de Deus, você não é justo, você é mentiroso, você é pilantra, você é ladrão. Você só faz as coisas que o diabo faz, então é pro inferno que tu tem que ir. E ponto final. Quer ficar com raiva de mim? O problema é seu. Entendeu? Eu não tô nem aí para você. Agora as ovelhas de Cristo que estão ouvindo essa mensagem, sai fora desse lugar. Sai fora desse lugar. Vai embora. Vai ouvir mensagem de pregadores de verdade. Me segue aqui na página aqui. Fica uns dias, 2, uma semana, 3, 4 meses. E vai procurando uma igreja que seja mais perto da sua Bíblia. Não que seja mais perto da sua casa. Uma igreja onde preguem a palavra de Deus, o Evangelho. Onde não tem essa babaquice que você está vivendo aí. Em nome de Jesus, pense nisso. Pense nessas coisas. Isso é muito sério. Nós estamos tratando com a nossa alma, irmão. É algo que não tem como negociar a salvação da nossa alma. Então pense direitinho no que você acabou de ouvir. Pense direitinho, porque o fim está chegando, irmão. O fim está próximo. A trombeta está para tocar. E o diabo sabe disso. E ele vai continuar trabalhando cada vez mais eficazmente. Rapaz, o diabo ele é malandro, ele é esperto, ele é sagaz. E ele vai trabalhar cada vez mais apertado, porque o fim está próximo. Então, enquanto você ainda tem sanidade, enquanto o Espírito de Deus ainda está incomodando você, você que não está ficando irado, você que não está ficando zangado, você que não está, sabe? Corra desse lugar, sai fora daí, vai embora. Em nome de Jesus.
Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz do Senhor. E até a próxima. Amém?